Uma coisa importante mostrar aqui, ó, é que o Python, quando você especifica intervalos de forma numérica, né, o intervalo ele é fechado, ele é aberto à direita. O que significa um intervalo aberto à direita? Significa que esse índice da direita ele não conta, né? Ou seja, quando eu coloco 0 a 5, na verdade ele vai trazer para mim o 0 a 4. Se eu quiser de 0 a 5, eu tenho que colocar 0 a 6, porque esse último, o lado da direita é um intervalo aberto, tá? Então assim, Python tem algumas coisinhas que me incomodam um pouco, né? Porque eu acho que isso aqui é contraintuitivo, né? Se você coloca de 0 a 5, você espera que venha de 0 a 5, né? Mas, enfim, é assim que funciona, a gente tem que se acostumar, né? Mas eu acho um pouco inconveniente isso aqui, né? Porque pode induzir a erro, certo? Mas, como eu disse, é assim que funciona, a gente se adapta, ok? Então eu posso especificar pelo índice, eu também posso usar a função, aliás, a função não, eu posso usar o formato de intervalo, né? Especificando apenas uma parte. Então aqui, por exemplo, eu estou dizendo, eu quero apenas até... eu quero apenas o primeiro item, né? Porque começa no 0, né? Então eu estou dizendo aqui até o 1, menos o 1. Então, o 0 apenas. Tá? Então quando eu coloco 2 pontos, 1, eu estou dizendo que eu quero apenas o 0. Se eu coloco lá 2 pontos, 2, eu estou dizendo que eu quero o 0 e o 1. E assim por diante. Então, são formas de especificar também o índice das colunas, ou das linhas, desculpe. Né? E uma coisa muito legal, que pode ser bem útil, é o índice negativo. Né? Então, quando eu digo aqui o menos 1, eu estou dizendo que eu quero o último elemento. Né? E aí eu estou dizendo do último até o final. Então vai ser só o último. Mas eu posso dizer que eu quero do penúltimo até o final. Ou do antepenúltimo. Ou eu quero os últimos 10. E assim vai. Eu posso indexar os meus dados, né, identificar as linhas que eu quero de forma numérica. E posso também identificar pelos nomes. Então eu posso usar a função iloc, tá, para identificar pelo índice de linha, índice de coluna. Então eu estou pegando aqui a linha 5.568 e a coluna 2. Né? Então isso não é muito comum na prática, né? Geralmente a gente usa mais o nome. Mas se por acaso você não sabe o nome, mas sabe que a coluna é a terceira coluna, então você coloca pelo número, ele vai aceitar também. E aqui sim, isso aqui também é bem útil, porque você pode usar essa outra função loc, veja que a diferença é sutil, né? O iloc eu identifico pelo número, e a função loc eu identifico pelo nome. Então quando eu faço aqui loc, eu estou identificando as colunas aqui, ó, pelo nome. E mais do que isso, eu estou identificando um intervalo de nomes. Então estou dizendo aqui o seguinte, ó, eu quero as últimas 5 linhas, tá? E eu quero da coluna região até a coluna servidores. Então foi isso que ele me trouxe aqui, ó. Começando na coluna região, tá vendo? Até a coluna servidores. E aí por que eu fiz isso? Eu fiz esse exemplo aqui. Porque vocês viram que são muitas colunas, né? Então eu falei, usando esse artifício, eu quebrei em 2 partes. Então de região até servidores é a primeira parte das colunas, e depois eu peguei aqui uma segunda parte, que é de servidores em diante. Então é como se eu tivesse quebrado o meu dataframe, tá vendo? Eu peguei as primeiras colunas, depois peguei as colunas seguintes, certo? Então, para facilitar a minha visualização aqui. Então eu tenho aqui os dados da coluna servidores em diante, e aqui acima eu tenho os dados até a coluna servidores. Então facilita a minha visualização para eu não ficar tendo que rolar a página toda hora. Bom, aí eu posso selecionar uma coluna específica. Então aqui no caso eu peguei a coluna de DH, né? E aí o que eu tenho nessa coluna? Tá aqui, né? Eu tenho aqui os valores do índice de desenvolvimento humano, né? Dos municípios. E aí eu vejo aqui
né, que existe uma variação grande, né, então tem município com índice de 0,4, tem município com índice de 0,8, então uma variação bem grande, 0,9 até, então uma variação bem grande aqui no índice, né. Eu também posso selecionar várias colunas, né, e aqui uma coisa interessante, né, eu posso combinar funções, né, combinar recursos. Então aqui eu tenho duas etapas, né. Primeiro eu digo assim, olha, do meu conjunto lá, do meu dataframe, traga as colunas município e população. Agora, numa segunda etapa, dessas colunas, traga somente 5 linhas. E aí eu tenho esse resultado, 5 linhas aleatórias, né? Eu tenho o resultado de a informação de município e população para 5 municípios aleatórios. Eu posso criar uma sequência de operações usando ponto, tá? E dessa forma eu consigo juntar, né, combinar, melhor dizendo, né, eu consigo combinar várias funções para gerar um resultado. Por exemplo, posso colocar aqui o T, né? Então, eu vou ver aqui os municípios, né, e a população. E assim por diante. Então eu posso combinar, você pode construir sequências bem grandes aí, combinando uma série de funções para chegar no resultado que você quer, né? E por que isso é importante? Porque quando você adquire uma experiência, você começa a fazer coisas mais sofisticadas com pouquíssimas linhas de código, né? Porque você já consegue depois. Porque qual é o problema disso? É a legibilidade, né? Ou seja, quando você volta para ver aquele código, se tiver muita coisa na sequência, pode ficar difícil de entender o código, né? Peraí, o que foi que eu fiz aqui mesmo? Deixa eu ver aqui. Dá mais trabalho. Se você faz passo a passo, né? Então, etapa por etapa, fica mais fácil de entender o que está sendo feito. Mas com a experiência, você começa a ser capaz de fazer essas combinações numa única linha ou em pouquíssimas linhas e chegar mais rápido no resultado que você quer, tá? Então é importante saber que você pode fazer essas combinações.